Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz, que Jesus nos abençoe, que Ele continue conosco sempre, nos iluminando e nos protegendo. Hoje é um dia especial. O nosso canal deseja homenagear no dia de hoje. E esse mês é um mês especial para esta casa de oração. O Grupo Espírita Servos do Senhor. Meus irmãos, esse Grupo Espírita está fazendo 121 anos que foi fundado. Imagine, ele foi fundado no dia 21 de agosto de 1899, final do século XIX. Eu fico imaginando esse período de 121 anos, quantas pessoas passaram por esta casa, quantas pessoas foram socorridas, imaginando a alegria dos seus fundadores naquele agosto de 1899, naquele dia 21. Fico imaginando as tarefas que eles começaram a desenvolver numa época em que o espiritismo era muito combatido. O espiritismo estava florescendo, dando seus primeiros frutos, e essa casa nasce, essa casa é fundada, e 121 anos depois ela continua em plena atividade. Esta casa tem a sua sede na rua do Largo da Quitandinha do Capim, número 11, no Santo Antônio, centro histórico da nossa querida cidade do Salvador, da Bahia. E esta casa continua em plena atividade. Reuniões doutrinárias, reuniões mediúnicas, reuniões de estudo aprofundado do espiritismo em todos os seus aspectos, da mediunidade do Evangelho de Jesus em particular. Há muito tempo nós apresentamos trabalhos nessa casa. Desde a década de 80 começamos a dar palestra nessa casa. E é uma casa muito querida do nosso coração. Os trabalhadores muito dedicados. É aquela casa espírita pequena, no sentido físico, como Allan Kardec preconizou no livro Obras Póstumas, que a sua esposa Amélie Baudet, Leon Denis, Camille Flammarion compilaram seus escritos e lançaram o livro Obras Póstumas. Lá ele cita a importância de termos pequenas células, muitos pequenos centros espíritas, onde o ambiente se torna familiar, onde as pessoas se conhecem, as pessoas estão o tempo inteiro se relacionando. Ele não, no desejo de Allan Kardec, ele não preferia aquelas casas imensas, com 1.000 frequentadores, 2.000 frequentadores. Ele preferia aquelas casas menores, aquelas casas onde as pessoas se sentissem em família. E esta é uma destas casas. O Grupo Espírita Servos do Senhor é uma dessas casas, que nos relembra a casa do caminho dos primeiros apóstolos de Jesus. A casa do caminho que fora criada pelos discípulos do Cristo sob o comando de Simão Pedro. E é sobre o Cristo que nós desejamos falar na manhã de hoje, nesse vídeo. É sobre Jesus que nós queremos falar, o nosso Mestre e o nosso Senhor, em homenagem ao Grupo Espírita Servos do Senhor. Após aquela sexta-feira dolorosa do martírio do Cristo,
Jesus se apresentou a várias pessoas. Se apresentou a Madalena, a 2 discípulos a caminho de Emaús, se apresentou aos 11 e a tantas outras pessoas do caminho. A presença de Jesus se fez de uma maneira sublime, de uma maneira amorosa. E é sobre essa relação de Jesus conosco que nós desejamos falar hoje. Essa relação que começou muito antes da humanidade se estabelecer em civilizações no mundo. Antes mesmo da terra existir, ele já nos amava. E ele conhece cada um de nós. E nós buscamos os ensinamentos de Amélia Rodrigues, que nos traz o Evangelho de Jesus de uma forma tão poética, de uma forma tão linda, de uma forma tão emocionante, através das mãos iluminadas de Divaldo Pereira Franco. E ela conta que as pessoas naquele dia, pouco tempo depois, poucos dias depois que Jesus havia aparecido para tanta gente, as pessoas sentiram no coração uma saudade tão profunda e reuniram-se no acume do outeiro. Muitas pessoas, dezenas de pessoas. E lá também estavam os discípulos. E João, com a voz jovial, toma da palavra e começa a relatar os últimos acontecimentos, os últimos dias do Mestre aqui na terra, as aparições depois da morte, nos trazendo a mensagem da imortalidade, o amor incondicional dele por toda a humanidade. E enquanto João falava, os corações estavam acelerados, as emoções à flor da pele, a saudade pungente da figura, da energia, das palavras, da presença de Jesus. E nesse ambiente propício, magnetizado pelo amor e pela esperança de todos que se encontravam naquele outeiro, Jesus aparece com a beleza habitual, com a simplicidade dos tempos idos, com o sorriso da época das pregações, e todos se emocionam. Jesus abençoa todos que ali estavam e diz: sois a terra generosa e eu a semente da vida. Se não morre o grão, não se enriquece a mesa de pão. Sem o solo, a semente não sobrevive, porque não se renova nem se multiplica. E sem o grão, a terra crestada é morta. Olha que coisa maravilhosa. Olha a simbologia que ele coloca do relacionamento dele conosco. Mesmo sabendo de nossas imperfeições, mesmo sabendo de nossa pequenez, ele acredita na capacidade que nós temos de reabilitação. Então ele diz: sois a terra generosa e eu a semente da vida. Olha que coisa. Ele nos compara com a terra. A terra que deve ser preparada, deve ser adubada para receber a semente. Nós, a terra, e ele, a semente. Olha como ele coloca esse relacionamento íntimo
entre nós e ele, entre ele e nós. A terra que recebe em seu seio a semente. Nós, que devemos receber em nosso coração Jesus e seus ensinamentos. Se não morre o grão, não se enriquece a mesa de pão. Ele sempre trazendo as imagens do cotidiano daquela e desta época. E é verdade, o grão de trigo morre. Depois nasce o pé do trigo, que depois é arrancado, debulhado, triturado, amassado, cortado, levado a temperaturas altas, para se transformar em pão na mesa. Foi necessário ele passar por aquilo que passou, para que pudesse ser o pão à nossa mesa todo dia. Não a mesa da matéria que passa, mas o pão que, em comendo, nunca mais sentiremos fome. Sem solo, a semente não sobrevive, porque não se renova e não se multiplica. Ele está dizendo que necessita do solo dos nossos corações para se renovar e se multiplicar em amor por todos nós. E sem o pão, sem o grão, a terra crestada é morta. A terra sem o grão é improdutiva, não produz. Jesus diz que necessita de nós. Indiscutivelmente, nós necessitamos dele. Não tenhamos dúvida disso. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água viva que dela bebendo nunca mais sentiremos sede. Depois, ele convocou aqueles que se encontravam no acume do outeiro a descer para o mundo. E ele diz: eu vos convido a descer aos homens e amá-los, para subirdes aos céus amados. E é interessante isso. Como os espíritos nobres descem para resgatar os que estão nos abismos e sobem com eles mais amados. Todo aquele que desce para ajudar, continua Jesus, eleva-se ajudando pelo auxílio dispensado. Olha que maravilha. Que maravilha. Meu Deus, que convite, que chamado. Jesus nos convida a sermos a terra para receber a semente do Evangelho, para recebê-lo dentro de nós. Mas não apenas deixarmos essa semente dentro de nós, mas que essa semente possa germinar e se transformar numa árvore, produzindo frutos de vida eterna a todos aqueles do caminho. Ele nos convida não apenas a ficar no acume do outeiro, mas descer aos vales, descer aos abismos, onde se encontram aqueles que sofrem mais do que nós. Como ele próprio desceu das altas esferas, desceu das altiplanuras, mergulhou no abismo da terra para buscar a criatura humana, espíritos recalcitrantes e calcetas, para o reino do seu Pai. Continuava Jesus lá, naquele outeiro, na hora aziaga e nobre do testemunho, dizei: isto também passa, e alegrai-vos. Tudo passa, meus irmãos. As dores, os sofrimentos,
As inquietações da vida, elas passam, porque nós estamos aqui de passagem. O mundo material não é o nosso lar verdadeiro. A terra não é o local essencial para a nossa existência. A terra é uma escola, a terra é um hospital, a terra é uma oficina de trabalho, às vezes funciona como penitenciária, porque ainda é um mundo de provas e expiações. Mas o que são, meus irmãos, 50, 70, 90, 100 anos diante da imortalidade da eternidade em que estamos mergulhados? Estamos aqui de passagem, mas não a passeio. Entretanto, tudo passa. Nesse momento, tentem lembrar de momentos tristes da vida de vocês. Passaram. Tentem lembrar de momentos alegres da vida de vocês aqui na Terra. Também passaram. São experiências que nós estamos vivenciando para atingirmos a felicidade plena. Para chegarmos no nível espiritual de plenitude, onde a dor não mais nos atingirá. Onde estaremos tão integrados ao Cristo, estaremos tão mergulhados na vontade de Deus, que não seremos mais visitados pela dor. Seremos trabalhadores do Cristo, seremos obreiros de Deus no universo. Entretanto, para chegar lá, temos que passar por aqui, por essas experiências que são passageiras. Por isso Jesus afirmou, nos conta Amélia Rodrigues, para pensarmos na hora de dor, de sofrimento, de angústia, de testemunho, isso também passa. E nos alegrarmos diante da oportunidade de testemunharmos a nossa fé. E Jesus continua dizendo naquele encontro divino e inesquecível: e quando chegar o vosso momento de retornar, tomar-vos-ei em minhas mãos, e vos direi baixinho: entrai na vida, vós que fostes fiéis até o fim, alegrai-vos. E é verdade. Não importa quantos séculos demorará. Não importa o tempo. Não importa. Não importa. Mas um dia, Ele, Jesus, nos tomará pelas mãos. Um dia, quando tivermos vencido a vaidade, o egoísmo, o orgulho. Um dia, quando a nossa atenção não estiver mais direcionada aos defeitos dos outros, aos erros, aos equívocos. Nós sabemos, por exemplo, uma coisa simples que eu digo a vocês. Nós sabemos, por exemplo, que é bom, é positivo nós falarmos num português correto, nas concordâncias perfeitas, mas também sabemos que aqui e ali cometemos equívocos, ferimos o português. E às vezes nós ficamos mais atentos aos equívocos que foram pronunciados do que a mensagem que foi trazida, a mensagem de amor. Quantas vezes a pessoa não teve oportunidade de estudar, de ir à escola e fala 20 palavras, 5, 6, 7 são equivocadas diante do português, mas falam coisas tão profundas, coisas que tocam os nossos corações. Então, chegará o dia em que estaremos focados na essência, não na aparência. Estaremos focados no conteúdo, não no rótulo. Estaremos focados no interior,
e não no exterior. E assim veremos a vida como um cantar do amor de Deus para todos nós. Observamos que Jesus sempre desejou estar conosco e sempre nos desejou juntos a Ele. E nós lembramos que Amélia nos traz aquela declaração que não nos cansamos de repetir. E com muito amor, Jesus falou assim: sois a minha paixão, a minha longa dor, o amor da minha vida. Eu sou a vossa esperança, o alento da vossa felicidade. Sem mim, caminhareis em inquietação crescente. Sem vós, estarei na soledade. Que declaração maravilhosa. Que declaração linda. Cheia de amor. Sois a minha paixão, a minha longa dor, o amor da minha vida. Eu sou a vossa esperança, o alento da vossa felicidade. Sem mim, caminhareis em inquietação constante. Sem vós, estarei em soledade. Ele quer cada um de nós ao seu lado. Jesus é o caminho da verdade, da vida, o pão da vida, a água cristalina do amor, o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. E quando nós observamos uma casa espírita que ultrapassa os séculos, sendo fundada no século XIX, no seu finalzinho, ultrapassou todo o século XX, penetra o século XXI em atividade. Nós acreditamos que o amor está entre os seus trabalhadores. Por isso, mais uma vez, queremos parabenizar o Grupo Espírita Servos do Senhor por 121 anos pregando o Evangelho de Jesus e o Consolador que ele prometeu, a doutrina espírita, para tantos que caminham nessa estrada longa da vida. Que esta casa possa continuar a sua tarefa de amor. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, esteja conosco sempre.